Olá, amigos, olá, amigas, graça e paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua casa, na sua família, em dias que estamos vivendo, né? Estamos chegando aí, já estamos no mês de outubro, o final do ano está próximo e os anos passam, os dias passam e a gente deve estar assim ciente daquilo que estamos fazendo, né? Dentro de um mundo que estamos inseridos. E na minha rede eu sempre tenho ensinado a visão de mundo cristã através da palavra de Deus. Hoje eu quero estar falando assim uma palavra mais direcionada para pais, né, e mães, mas serve para você também, né, você jovem, adolescente, moça, moço ainda que tem a pretensão, a intenção de casar e criar filhos, que é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde vemos uma sociedade com uma sopa ideológica, de ideologia bombardeando os jovens, as crianças, de tudo quanto é lado. Então a Bíblia traz essa pedagogia como palavra de Deus, como bússola, né? Luz para o nosso caminho. Então eu quero compartilhar aquilo que eu tenho recebido do Senhor, esse ensinamento, né? Eu estou com o texto aqui aberto em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. O tema da minha... Hoje é uma palestra um pouco comprida, mas é um ensinamento metódico, que com certeza você deve assistir várias vezes, compartilhar, passar, mandar, né? Manda no Zap, manda no Facebook, manda no Instagram, compartilha porque é uma pedagogia cristã, de uma visão de mundo cristã, e que nós devemos atentar nos dias de hoje. Por quê? Porque, como eu falei, os nossos filhos são bombardeados com todo tipo de ensinamento na escola, na faculdade, nas mídias, na internet, em qualquer lugar, até mesmo igrejas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Então vamos lá, entrar então. É Provérbios 22, 6. É o texto bíblico que eu vou usar e o tema é Educando a Criança Dentro da Cosmovisão Cristã. A palavra cosmovisão, se você ler da direita para a esquerda, diz visão do cosmo. Cosmo é mundo. Visão de mundo, a maneira que a gente interpreta a nossa realidade de vida e que devemos aplicar no nosso dia a dia. Se a gente não aplicar, a gente é cristão. Se a gente não aplica os ensinamentos de Cristo, a gente é tudo menos cristãos. Então é muito sério. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Contextualizando Provérbios 22, 6, ou seja, tirando desse contexto, extraindo, né, a leitura de Salomão e trazendo para o ouvinte contemporâneo, que é você, meu amigo e minha amiga. Explicar o significado do versículo. A palavra ensina, no hebraico, significa treinar, guiar e dedicar. A palavra caminho indica uma jornada, um estilo de vida segundo os princípios de Deus. A promessa é que ao ensinar a criança desde cedo, ela seguirá esse caminho durante toda a vida. A importância da educação cristã. A educação cristã não é apenas uma formação acadêmica, mas um compromisso espiritual com a formação do caráter, valores e visão de mundo da criança. O que está em jogo não é apenas o sucesso acadêmico ou social, mas o destino eterno da criança. Então, o destino eterno do seu filho, da sua filha. Nós nascemos de acordo com a visão de mundo cristã que a Bíblia ensina. Nascemos, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Estamos no mundo que está debaixo do pecado, da maldição do Criador. Temos um Salvador, acreditamos no Salvador e acreditamos na nossa redenção. Então, a visão de mundo cristã ela traz isso. Então, você deve ensinar seu filho com essa meta. Então, o que eu vejo nos dias de hoje, eu não vou falar nome de religião, de denominação, de instituição, vou falar aqui a visão de mundo. O que eu vejo é que os pais levam os filhos só para a igreja, dentro de casa, principalmente, não tem uma pedagogia, uma conversa, né? Uma conversa ao pé que fala, né? Uma conversa de amigo, uma conversa de amiga, o pai com o filho, com a filha, a mãe com o filho, com a filha. Então, o que está em jogo? O que está em jogo é o destino eterno. E nós devemos falar, ensinar, né? Como Provérbios 22, ensina a criança. O que é ensinar? A criança precisa de resposta, ela tem questionamento. Por que isso funciona desse jeito? Por que é desse outro jeito? Então, a primeira educação, e a educação primordial que tem que ter na vida da criança, é o que os pais transferem. Então, se eu e minha esposa não ensinar o meu filho, o Rafael e o João Pedro, a respeito de Deus, da palavra de Deus, de salvação, de pecado. Então, todo ambiente que eles tiverem contextualizado, eles vão estar sendo bombardeados de informação. Informação, às vezes,
que é antagônico ao contrário daquilo que eles recebem dentro de casa, no lar cristão, dentro da igreja. Então, daí o pai e a mãe conversar, tirar as dúvidas, por mais que o pai e a mãe não tenham todas as respostas, que a gente não tem todas as respostas, mas algo a gente tem. Eu tenho mais de 25 anos dentro do cristianismo, então algo de Jesus eu já aprendi, algo da palavra de Deus, algo sobre salvação, algo sobre o pecado, algo sobre o Espírito Santo, algo sobre ter uma vida em santificação e separação. Então, o pai e a mãe já têm. Então, é isso que nós devemos transferir, com equilíbrio, respeitando o filho ou a filha como outra pessoa, mas não deixando de ensinar. A decisão do seu filho é dele, mas nós devemos transferir o conhecimento. É aqui o que o livro de Provérbios 22:6 está falando. Ensina a criança no caminho que deve dar, o caminho de Deus, né? A palavra que ensina significa treinar, guiar e dedicar. A promessa de que ao ensinar a criança desde cedo, ela seguirá esse caminho durante toda a vida. E a importância na educação cristã. A educação cristã não é apenas a formação acadêmica, mas assim um compromisso espiritual com a formação do caráter, valores e visão de mundo da criança, né? A Rede Noronha, ela tem esse intuito: missão, propósito e valores. Então eu não estou blá 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 nas redes sociais, onde eu tenho oportunidade, minha rede está alcançando, eu estou aqui transferindo aquilo que eu recebi, né? Eu entendi, compreendi o chamado de Deus, a vocação de Deus, e o que a palavra de Deus representa na minha vida. Para muita gente ela não representa nada, representa lenda, mitologia. Para mim, ela representa um alimento espiritual. O Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu uso a palavra de Deus para aplicar na minha vida e para ensinar aos meus filhos, a minha esposa. Então é isso. A segunda parte aqui é a cosmovisão cristã e os fundamentos e importância. O que é cosmovisão cristã? Não está querendo subir aqui. O que é cosmovisão cristã? A cosmovisão é a maneira como a pessoa enxerga e interpreta o mundo. Na cosmovisão cristã, tudo é visto à luz da criação, da redenção por Cristo e do propósito eterno de Deus para a humanidade. Nós que somos cristãos, crentes que falam, né? Acreditamos em Deus, colocamos em prática a nossa fé. Então, é essa visão de mundo, a maneira que a gente interpreta. O ateu, ele interpreta o mundo, como ele vive, como ele age, de que maneira ele vive na sociedade, sem Deus, né? Por mais que, né, eu não vou entrar em pormenores filosóficos aqui sobre cosmovisão, mas eu estou falando, porque a gente precisa entender isso. Senão a gente sofre, mas não é filosofia, é complicado, aquele negócio não é complicado. Visão de mundo todo mundo tem, querido, querida. Visão de mundo é a lente, a qual você interpreta, enxerga o mundo como que ele funciona, como que o mundo funciona. O mundo, para mim, que é cristão, foi feito por Deus. O mundo, como que funciona? Funciona que o mundo foi caído. O primeiro casal desobedeceu, né? Houve a desobediência do casal. Por isso, o mundo é caído. O mundo, ele sofre, né? Com tudo isso que o pecado afetou a humanidade. A raça, ela é caída. Então, essa raça, ela precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Aquele que veio, nasceu, viveu, trouxe a palavra de salvação, de esperança e de vida eterna. A palavra de Jesus, ela nos liberta, a palavra de Jesus nos direciona, a palavra de Jesus nos muda. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então nós devemos transferir esse tipo de conhecimento para os nossos filhos, né? Por isso que o livro de Provérbios está falando para a gente ensinar a criança no caminho que deve andar. Por que a cosmovisão cristã é importante para as crianças? As crianças são bombardeadas por diferentes visões de mundos desde cedo. Escola, mídia, cultura secular, né? Elas precisam ser ensinadas e ver o mundo através das lentes da Bíblia, compreendendo que tudo, desde a moralidade até o propósito de vida, vem de Deus hoje mesmo, né? Eu não vou entrar em pormenores de ideologia, mas eu não preciso falar muita coisa para a gente ver, a gente está de ponta cabeça a sociedade. Aí, né, as mídias, né, bombardeando as famílias, né, contra a família principalmente, mudando, né, a maneira como o Criador fala, macho e fêmea, como a biologia fala, XX, XY. Então nós devemos compreender, né? Daí não só ter um conhecimento teológico, mas também como conhecimento de uma boa ciência.
A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 91, que tudo está a serviço do Criador. A boa ciência também está a serviço de Deus, é só estudar ela. O que é verdade? Todo mundo quer saber da verdade, mas será que você, cara, está preparado para ser confrontado com a verdade? Verdade é aquilo que é. Eu acabei de falar, eu estava pesquisando agora, eu acabei de falar numa página. O que é verdade? Verdade é aquilo que é. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Sorocaba, Votorantim, São Paulo, Estados Unidos, Chile, Alemanha, Israel, China, Índia, União Soviética, Rússia, né? União Soviética já passou. Mas verdade é aquilo que é. Eu sou Jefferson Noronha Pinto, aqui, casado com a Simone, pai do Rafael de João Pedro, que mora na cidade de Sorocaba, que nasci em Votorantim. Verdade é aquilo que é, e nós devemos procurar a verdade, e independente de visão de mundo. Né? Se a visão de mundo estiver errada, a gente muda a visão de mundo, mas por enquanto a visão de mundo cristã, a cosmovisão cristã, para mim é coerente e consistente com o que eu tenho observado na ciência, nas pesquisas, no que a Bíblia tem trazido como ensino e pedagogia. Então é isso. Por que a cosmovisão cristã é importante para as crianças? As crianças são bombardeadas por diferentes visões de mundo desde cedo. Escola, mídia, cultura, escola. A gente que está nessa escola hoje em dia, as faculdades, meu Deus, mídia. Então não lê a Bíblia, não recebe o ensinamento em casa, aí abre o Netflix, nesse seriado aí que ladrão, bandido, estrupador, né, terrorista, as pessoas acabam aprendendo a defender esse tipo de pessoa, e é condicionado. Então, se você não ensina através da palavra de Deus, não tem um conhecimento sobre a história do povo hebreu, sobre a história da criação, sobre a história do judaísmo no Velho Testamento e a história do cristianismo no Novo Testamento, então seus filhos vão aprender todo tipo de cultura. Vai aprender marxismo cultural, né? Vai aprender sobre a teoria darwinista, o Big Bang. Não que é ruim, é muito bom a gente aprender, mas a gente tem que saber separar, filtrar. Como se não tem uma cosmovisão coerente e consistente, não conhece a palavra de Deus, não conhece o livro de Gênesis, que é o pilar da criação. Então é muito sério isso. Por que, que a cosmovisão cristã é importante para as crianças? As crianças são bombardeadas por diferentes visões de mundo, desde cedo, desde a escola, desde o prézinho lá. Então hoje a gente está aprendendo. O que está aprendendo? Né? Nós vemos, a Bíblia fala que no princípio criou Deus homem e mulher. Então hoje a sociedade fala que o homem pode casar com o homem, que a mulher pode casar com a mulher. Eu estou atacando ninguém, eu estou esclarecendo à luz de uma cosmovisão cristã. Então não pegue a minha palavra para distorcer, porque eu gosto de esclarecimento. Mas eu sou teísta cristão. Eu adotei para minha vida, para minha casa e para minha família esta visão de mundo, a cosmovisão cristã, que é mais coerente diante de todos os fatos e diante das disciplinas acadêmicas, seja teologia, seja filosofia, seja ciência. E a ciência ela tem que ser laica, limpa. Agora, se ela aponta para um criador, e daí? O que eu vou fazer por causa disso? Vou ficar bravo porque eu não quero um compromisso com Deus? Vou ficar bravo porque eu não gosto da tese de Deus? Então é muito sério. E nós pais temos essa responsabilidade de ensinar os filhos, como o livro de Provérbios está nos ensinando. A formação, elas precisam ser ensinadas e ver o mundo através das lentes da Bíblia. Está vendo a lente do que? Através do Netflix? Da novela da Globo? Vai aprender sobre adultério, que é normal, adulterar, trair homem, trair mulher no casamento, né? É isso que estão sendo condicionadas a sociedade, né? E eu não me conformo, sinceramente. Isso eu estou falando para todos, para mim, em primeiro lugar, porque eu não sou hipócrita, né? Então, a gente aprende uma coisa na igreja. Vai na igreja, recebe sermão, participa de culto, aí volta na igreja, fica 1h30 na igreja. Ou quarta, ou sexta, ou domingo. Ou terça, ou quinta, ou domingo. Aí participa do culto, louva, adora, recebe plano. No dia a dia, que tem muito mais horário, ali está envolvido com fofoca, com disse-me-disse, né? Está envolvido com filmes, está envolvido com sociedade, então ele não consegue ter uma santidade. Aí o que acaba acontecendo? Tem uma duplicidade de caráter, vida fragmentada, e o Evangelho não ensina. O Evangelho ensina a gente a entrar no caminho de santificação, ter sabedoria, ter coerência. Aquilo que nós falamos, nós devemos viver, praticar, porque nós somos hipócritas. E eu venho falando e estudando a respeito disso, e uma das coisas que mais afasta as pessoas do cristianismo é a hipocrisia dos cristãos. Né? Eu acho que é o Caio Fábio que falou. O Caio Fábio é polêmico, né? Ele é muito polêmico. Mas ele falou que o pior ateísmo é aqueles que negam Deus nas obras. É hipocrisia. Então, negar Deus na boca, todo mundo nega. Tem muito ateu aí que é gente boa, né? Tá fazendo bem, tá numa cosmovisão errada. Por isso que eu não fico criticando ninguém, né? Que tem que tomar cuidado.
né? A gente tem que ter sabedoria, trazer um senso crítico para a sociedade. Agora ficar atacando A, B, C ou D, tem cheio de crente que ataca a vida dos outros, aí não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com a mulher, com a família, com a sociedade, com ninguém. Você é um fariseu de carteirinha. Então, olhe para a sua vida. Tenha como que é que fala? Coloque espelho na sua alma. Faça uma reflexão introspectiva. Né? Antes de você sair pregando, ensinando, trazendo um sermão, ensinamento, fazendo palestra, pregações, olhe para a sua vida. Então a gente tem que olhar para a minha vida. Paulo que falou que eu pregando para os outros, eu não venha me encontrar eu em contradição, né? Não venha me achar em negativo. Então é muito sério isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Qual é esse caminho? O caminho cristão. Aí ele é outra pessoa, você deve ensinar só, não viver. O seu filho não é a continuação sua. Né? Ele é uma semente sua, mas ele é outra pessoa. Ele decide, ele tem as vontades dele. Agora você como cristão, e acredita nessa cosmovisão e pratica essa cosmovisão, você deve ensinar o seu filho para que a hora que ele não estiver perto de você, ele venha ser coerente na maneira de agir, na maneira de responder o que a sociedade pede para ele. A formação espiritual deve começar cedo para que a criança desenvolva uma visão sólida e bíblica. Você vê que sério que é isso. Como ensinar as crianças na cosmovisão cristã? A importância do exemplo dos pais e da família. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Os pais são os primeiros educadores da fé dos filhos. Crianças aprendem pelo exemplo. Portanto, os pais precisam viver os valores cristãos no dia a dia, que eu acabei de falar. Então, que eu, pregando para os outros, não me ache reprovado. Então, se eu falo para mentir, para parar de mentir, deixar de mentir, de não ser um mentiroso patológico, eu não posso ser um mentiroso patológico, senão estou sendo hipócrita. Eu estou pedindo para os meus filhos, para minha família, não mentir, e eu no dia a dia estou mentindo. Estou mentindo com a esposa, estou mentindo na sociedade, estou mentindo nos negócios, estou mentindo na igreja. Então, é muito sério isso. Né? A importância do exemplo dos pais na família. Então, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Os pais são os primeiros educadores da fé dos filhos. Crianças aprendem pelo exemplo. Portanto, os pais precisam viver os valores cristãos no dia a dia. Aquela frase, não adianta você falar muito, né? O exemplo grita. E é isso. Claro que a gente deve falar, ensinar, usar a comunicação, a palavra, né? Comunicar. Quem não se comunica se trumbica. Né? Um telefonema ruim com ruído, você não entende direito. Agora, a gente tem que dar exemplo, né? Porque senão você é um hipócrita. Você é um artista, né? A palavra hipócrita significa artista. Educação intencional. Não é apenas sobre transmitir informações, mas moldar o coração e a mente da criança. Discipulado familiar inclui devocionais familiares, oração conjunta, leitura bíblica e conversa sobre Deus no cotidiano da casa. Eu vou repetir aqui para você ver se a gente está fazendo isso com os nossos filhos, né? Educação intencional não é apenas sobre transmitir informações, quer dizer, só ficar falando, mas moldar o coração e a mente da criança. Discipulado familiar inclui devocionais familiares, oração conjunta, leitura bíblica e conversa sobre Deus no cotidiano da casa, desenvolvendo o amor pela palavra de Deus. Ensinar a importância das escrituras com base na vida e não apenas em um conjunto de regras. Expor à criança a palavra de Deus desde cedo, incentivando, memorização de versículos da história bíblicas que ensine valores morais e espirituais. Então, como eu falei, valores morais e espirituais, a gente tem que ter uma vida espiritual, né? Isso daí a gente está vendo que a sociedade está. Hoje eu escutei um médico falando, né? Que os médicos não falam sobre isso. A maioria dos médicos são céticos, mas tem médico cristão, graças a Deus, né? E que tem essa coerência de falar. O meu filho estava internado no hospital de Sorocaba, aqui no GEPAF, aí estava ruim mesmo, só misericórdia de Deus, oração mesmo, né? Deus agiu de maneira sobrenatural. O próprio médico falou um dia para mim e para a Simone, ele falou, filhão, ele está aqui nos recursos tecnológicos melhor da medicina na cidade de Sorocaba para uma criança ser atendida. Mas tem coisa que não é só com a medicina. Então, é isso. Então, a gente deve ensinar a palavra de Deus, né, o caminhar cristão, aquilo que Cristo nos ensinou e deixou para que a gente pratique. Tiago fala na sua epístola, sede praticantes da palavra e não somente ouvinte.
enganando com os falsos discursos. A gente está careca de ver pessoas aí, ó, tem Deus na boca, mas na prática não tem. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, eu vou para a igreja, eu sou vencedor, é só vitória. Aí você dá uma puxada na capivara aí na vida da pessoa, meu Deus do céu, é um artista. E quantos artistas? A gente segue Jesus, o Filho de Deus, a gente não segue artista, a gente precisa de líderes. Agora, se o seu líder não estiver sendo coerente com a palavra de Deus, coerente com os ensinos dos evangelhos, então deixe de seguir esse líder. Pelo amor de Deus, fique com a palavra de Deus. A centralidade de Cristo. Ai, 20 minutos já foi já. A centralidade de Cristo. A vida e os ensinos de Jesus devem ser o foco principal da educação cristã. Ensinar as crianças a amar a Jesus e entender o sacrifício da cruz desde cedo. Mostre como Cristo é o modelo perfeito de caráter, compaixão e obediência a Deus. Centralidade de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Lá, logo que o casal pecou, desobedeceu, lá em Gênesis, Deus falou que da semente da mulher ia levantar um que ia pisar a cabeça da serpente. Isso é Jesus, nasceu no ventre de Maria, de mulher, e trouxe a redenção, a salvação, né? E essa promessa que a gente tem. Então, o pai e a mãe que quer passar, transferir para os filhos esse texto aí e toda a cosmovisão cristã, ele tem que ensinar a respeito da centralidade de Cristo, que Cristo é o único suficiente Salvador, não tem religião, denominação, credo, costume, é Cristo que é o Salvador. É numa pessoa que nós somos salvos. Nós acreditamos, temos fé numa pessoa, não numa regra, num conjunto de práticas, embora a gente está envolvido com essas práticas, mas a salvação não depende das práticas, a salvação depende da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Embora as boas obras glorifiquem a Deus, as boas obras não trazem salvação. O que traz salvação é fé em Jesus, centralidade em Jesus. Você precisa ensinar isso para o seu filho. Não é porque ele vai na igreja A, B, porque ele tem que batizar na igreja X, Y, ou seguir a igreja X, e na denominação X. Não, você deve ensinar o seu filho a seguir a Cristo, ser um seguidor de Cristo. Ter fé em Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, fala que nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação não é uma pessoa, não é num conjunto, numa regra, numa instituição religiosa, numa seita religiosa. Não, nós devemos ensinar para nossos filhos a centralidade de Cristo. A vida e os ensinos de Jesus devem ser o foco principal. Paulo fala em 1 Coríntios 3,11 que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo. Não é denominação, não é ancião, não é pastor, não é guru, qualquer líder. É Jesus. Grave isso, é a Bíblia que ensina isso, nós devemos ensinar. Mostre como Cristo é o modelo perfeito de caráter, compaixão e obediência a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Paulo não imitava os 10 mandamentos, embora ele ensinasse a respeito da palavra de Deus no Velho Testamento, mas ele imitava Cristo. A Bíblia fala em Romanos 10:4 que em Cristo, o fim da lei é Cristo. Então a lei ela apontava para um Salvador, ela apontava para um Deus, ela apontava para aquilo que era maior que ela, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E quantas religiões ensinam as pessoas a se apegar com o decálogo, né? O decálogo está lá, nos instrui, mas a salvação, e a gente deve seguir a Cristo. Ensinando a moralidade cristã, valores como honestidade, amor ao próximo, respeito, humildade e perdão devem ser ensinados e vividos em casa. Vividos em casa, não só na igreja, né? Aquela história do menino: mãe, vamos morar na igreja, vamos ficar aqui na igreja. Aí a mulher falou para o filho: por quê? Porque aqui na igreja o pai é tão bonzinho, sinal que era um capeta dentro de casa, uma pessoa ruim, uma pessoa de duplo caráter, né? Sabe, um narcisista patológico. Então é muito sério, tem muita gente sofrendo com religião, gente boa. Não abra seu coração, você tem direito de ser feliz. A palavra de Deus traz essa promessa da vida abundante em Cristo, não essa pseuda, essa falsa prosperidade aí, que o meio neopentecostal fala que tu não tem que ser rico, andar de carro novo, morar em condomínio, não. A vida abundante, a vida abundante é uma vida com qualidade de vida coerente e consistente dentro daquilo que Deus tem colocado em você. José estava na cadeia, José era próspero, José do Egito, porque o Deus Criador estava na vida dele. Efésios capítulo 6, do versículo 4, ensinar a obediência e respeito aos pais como princípio bíblico, ao mesmo tempo que os pais são instruídos a não provocar a ira, provocar os filhos à ira,
mas educá-los com amor e disciplina, que eu tenho passado muito para as pessoas, né? Conversado para a gente se tornar amigos dos nossos filhos, né? Não que os nossos filhos nos olhem com aquele olhar de um soldado olha para o general, para o sargento, para o capitão, rude, né? Arrogante, déspota. Não, que os nossos filhos possam ser amigos, né? Chamar nós para conversa, para o café, para o diálogo, bater papo. E é isso que eu tenho procurado fazer com o Rafael e com o João Pedro. Eu não tenho um lar perfeito, eu não estou vendendo uma utopia, eu tenho enfrento os mesmos problemas que você enfrenta. O que eu tenho colocado em prática é aquilo que eu aprendo através da palavra de Deus, da experiência que eu tenho com Jesus e com a direção do Espírito Santo, né? Ensinando a moralidade, a centralidade de Cristo, né? O perdão que deve ser ensinado e vivido em casa, desenvolvendo o discernimento espiritual. Estou ensinando, terminando. Desenvolvendo o discernimento espiritual, ensinar as crianças a discernir entre o que é certo e errado, segundo os padrões bíblicos. Treine a criança a pensar criticamente, usando as escrituras como guia para tomar decisões morais e espirituais. Não adianta, os nossos filhos vão ter experiência no mundo, sabe? Os pais acham que filho de crente é blindado, tá lá guardado, não vai acontecer nada, muito pelo contrário. O seu filho e a sua filha vai aprender tudo que o mundo tem para ensinar. O que ele tem que ter já? O embasamento na crença do pai dele, saber dos valores que o pai dele ensinou, para ele, quando estiver na escola, na faculdade, em qualquer lugar, ele saiba filtrar, ele não venha... o que eu tenho mais visto, né? Filhos de crente que vão para a faculdade e que se tornam neo-ateu. É porque não teve uma conversa ao pé do ouvido, não teve um embasamento dentro da crença, daquilo que o pai acredita. Aí chega lá, conversa com naturalista, com darwinista, com toda essa, com ateu. Hoje a academia é tomada pelos ateus. Então vai ser bombardeado. Do que vai ser bombardeado não sabe filtrar e acaba aderindo. Né? Acho que foi o Aguinaldo, o pastor Aguinaldo, do Vale da Bênção, que falou que a filha dele começou a fazer psicologia. 40 alunos na classe. 38 alunos, ateus, céticos, neodarwinistas. Ela e mais um só eram cristãos. Aí como que funciona? É 4 anos de faculdade, se não me falha a memória, 4 ou 5 anos de faculdade. Você imagina, 1 dia, 2 dias, agora 1 ano, 6 meses, 1 ano, sendo bombardeado, 38 pensando o contrário daquilo que você pensa. Então é muito sério, nós estamos vivendo dias difíceis, qual a gente tem que ter uma pedagogia, uma conversa, mas nada de impor. Eu acho, sabe, isso daí, a Bíblia não ensina. Nós devemos aprender, nós devemos vencer. A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é aquilo que é. Jesus é o Salvador do mundo caído. Nós precisamos entender essa verdade para nós passar para os nossos filhos. O Evangelho nos liberta do cativeiro cultural. Então o Evangelho é maior do que qualquer cultura brasileira, espanhola, portuguesa, americana, inglesa, australiana. Então o Evangelho não tem que impor as coisas. O Evangelho é o poder de Deus, Paulo fala em Romanos capítulo 1, para nos resgatar, para transformar e nos libertar. Agora, as pessoas é muito fácil se emaranhar, se envolver com todo tipo de religião, de crença. Por isso que a gente deve conhecer a palavra de Deus, a cosmovisão cristã, que fala de criação, queda e redenção, uma história linear. E nós precisamos entender isso nos nossos filhos. A igreja, a denominação, você vai enquadrar na igreja que você gosta, que está ali, é uma igreja coerente, né? Não fala abobrinha, é uma igreja saudável, aliás, né? Esse negócio de abobrinha é muito complicado, que a gente escuta abobrinha em todo lugar. Mas você tem que estar numa igreja coerente e consistente, uma igreja saudável, que ensina os princípios bíblicos, tem uma confissão de fé que está enquadrada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isso é muito sério. A importância, né? A importância da oração, encorajar as crianças a desenvolver uma vida de oração desde pequenas. Leitura bíblica e oração. É isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. E acreditar no agir de Deus também, que daí entra a parte espiritual e sobrenatural. Mas os nossos filhos têm que saber, entender pelo intelecto deles o que é Jesus, o que é salvação, o que é inferno. Então é muito sério, sabe? É muito sério. E o pai, a gente tem que trazer um equilíbrio dentro da palavra de Deus, através de uma vida de oração e através de uma vida de conhecimento da palavra de Deus. Gostaria de falar mais, tinha mais aqui falar, mas ficou muito extenso, mas eu tenho certeza que o pouco que eu falei, foi meia hora, vai abençoar e dar uma direção, assim, ó, é um insight que fala, né? Uma compreensão súbita, para que você, meu amigo, minha amiga, você que já é pai, você que já é mãe, tenha sabedoria, peça sabedoria para Deus, leia esse texto aqui, os textos que eu dei, né?
Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer não se desviará. Porque não é você que vai salvar seu filho, é a fé dele e o conhecimento dele na palavra de Deus e na prática cristã. Então, o significado da palavra ensina, treinar, guiar e dedicar. Não é fácil. Educar não é fácil. É constância, é hábito e constância e amor. Colocar amor em primeiro lugar. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.